Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha o Ponto de Vista, lugar para as mais diversas opiniões sobre os mais variados assuntos. Participando neste programa, a professora Roseli Bueno Gonçalves. Também o professor Arlindo Pedro Júnior. Nosso bate-papo vai falar um pouquinho sobre a história do esporte na cidade de Cubatão e o ponto de vista a respeito do que era, do que é hoje, de como avançamos ou retrocedemos e no que podemos melhorar. Conhecendo a nossa história, temos condição de saber para onde seguir, o que fazer do esporte e a contribuição do esporte para o nome da cidade e para o ganho social, ou seja, na vida do cidadão. Seja bem-vindo, professora Roseli, seja bem-vindo, professor Arlindo. Meu nome é Roseli Bueno Gonçalves, trabalhei no atletismo, mas comecei como atleta. Começou como atleta? Como atleta, com 12 anos de idade. Eu estudava no Afonso Schmidt. Uma vez, eu sempre gostei de praticar esporte, né? Aí uma vez a professora Lucila foi na sala de aula e perguntou assim, vai ter um campeonato, quem quer participar desse campeonato? E eu lembro que a classe era mista, a única menina a levantar a mão fui eu. Aí eu olhava para os lados e tinha na época uns 57 alunos mais ou menos, né? Aí eu levantei, olhava assim e falei, ninguém vai? Não, só eu fui nesse dia. Para participar de uma competição? De uma competição entre classes, mas interclasses. Mas sabia que era atletismo? Sabia que era atletismo. Já praticava? Já fazia... Não, não praticava ainda. Eu era só aluna, né? Ainda não tinha. Só a educação física? Só a educação física, dentro da educação física. Foi a professora Lucila que praticamente me descobriu. E o professor Arlindo, como começou? Meu nome é Arlindo Pedro Júnior. Eu pratiquei muitos anos voleibol. Joguei voleibol no Santos Futebol Clube, por vários anos, uma equipe de ponta. E comecei a fazer a faculdade de Educação Física também, que a FEFES foi a primeira escola particular do Brasil. A FEFES? A FEFES. Só existia no estado de São Paulo a USP estadual e São Carlos a Federal. E no Rio de Janeiro a Escola de Educação Física do Exército. Aí estava cursando voleibol, independente, jogando voleibol pelo Santos. E foi quando eu vim para Cubatão para começar um trabalho no esporte coletivo, porque eu cheguei em Cubatão em julho de 1972. 1972. Foi quando foi criada a divisão de esportes e o chefe era o professor Paulo Roberto Olcese, chefe da divisão. O professor Roberto Dick, o chefe dos esportes individuais, e eu como chefe do esporte coletivo. Nós só tínhamos 3 funcionários na divisão de esportes, professores, e mais 2 funcionários. Da parte da secretaria era o Célio e na parte de manutenção era o Jerônimo, grande Jerônimo, que saudade dele. E aí começamos a fazer... Quando o senhor começou, então começou a divisão de esportes? Quando foi a divisão de esportes foi criada em julho de 72. A criação da divisão já para dar início a criação... Um trabalho da prefeitura, porque antes estrutura própria não se tinha nada disso? Não, era só divisão, era divisão de esporte, divisão de cultura, divisão de turismo. E quando eu vim para Cubatão, onde a gente começou, funcionava a Secretaria de Educação, tinha a Secretaria de Educação, e depois divisão de esporte, cultura, lazer e turismo, se era junto, não lembro. Funcionava na Avenida 9 de Abril, 4000, onde hoje é a Escola João Ramalho. Mas ele já era um próprio municipal? Era um próprio municipal, não funcionava ainda como escola. Aí nós ficamos um pequeno período lá, trabalhando junto com a Secretaria de Educação. Mas essa questão dos próprios para o esporte não se tinha? Não se tinha a gente utilizava, no fundo lá do João Ramalho, existe uma quadra de esportes. A gente utilizava ali. Então eu fazia a parte, como tínhamos poucos professores, na época eu tinha que dar aula de voleibol e de basquete, porque não tinha ninguém para dar aula.
e o Dick fazendo a parte do atletismo. Também era uma correria, uma loucura para saber onde é que ele podia utilizar, porque para ter educação, para ter uma parte de atletismo, você precisa ter um local adequado. Na verdade, já era sair da educação física da escola e criar uma condição de atletismo. A pista demorou a sair um pouquinho, né? Ele teve que... A Roseli sabe mais do que eu, que vocês tiveram que pular de um lado para o outro para poder treinar, não é, Roseli? Demorou muito. Demorou muito. Demorou, porque, é que nem eu te falei, daí, como atleta, nós ficamos... Eu comecei com 12, com a Lucila, depois a Lucila... Vou resumir o máximo, hein? A Lucila não pôde mais ficar com o feminino, o professor Roberto Dick, atrás do Afonso Schmidt, dava aula, mas só para o masculino, de atletismo. Ele utilizava as dependências do Colégio Afonso Schmidt. Tanto é que nós fizemos uma pistinha, o professor Carlos Alberto colaborou, nós pegávamos os paralelepípedos da rua para fazer as pistinhas atrás do Afonso Schmidt. Aí foi ali que nós fizemos uma pistinha, tinha mais ou menos uns 200 metros, por aí. Só que ele não queria pegar o feminino, porque ele falava que o feminino dava trabalho. Então, o que a gente fazia? A Lucila foi para o Rio, trabalhar no Rio, e a gente ficava vendo os meninos treinando. Aí a gente fazia tudo que os meninos faziam. Aí ele começava a olhar para a gente, vocês não vão desistir? Eram mais ou menos em 4 ou 5 meninas, não me lembro mais ou menos. Não, nós não vamos desistir. Ele resolveu pegar o feminino. Quer dizer que vocês foram treinadas por insistência. Por insistência. Os meninos faziam, a gente fazia. Aí quando ele falou, não tem jeito mesmo, não. Daí ele resolveu pegar o feminino e nós ficamos um bom tempo no Schmidt, mas foi em Schmidt eu fiquei 12, 13, 14, até os 14, 15 anos mais ou menos, 14 anos. Fui pelos Jogos Regionais, a primeira vez eu estava com 14 anos, ia fazer 15, foi maravilhoso, mas tudo ali atrás do Schmidt. Nesse período sempre como atleta? Sempre como atleta. Eu fui atleta de Cubatão até levei empurrando ainda, até os 24, 25. Qual a modalidade do atletismo? Eu fazia 100, 4 por 100, salto em distância, a gente fazia tudo. Nós éramos polivalentes, tudo. O Dico olhava para a nossa cara, você vai fazer não sei o que, eu falei, não aguento, vai, vamos, sem reclamar. Professora, qual o benefício dessa época para a sua vida? Tudo. Se eu sou o que eu sou hoje, tanto professor, moralmente, tudo. O esporte realmente colaborou muito comigo. E o atletismo é individual. Então é você mesmo. Entendeu? É um esporte individual, você que tem que se superar e superar seus adversários, né? Mas a primeira superação é contigo mesmo, às vezes. E eu vim numa família muito humilde, então era difícil as coisas. Então, quando a gente fala que a gente tem referência ao professor Roberto Dick, quer ver uma situação? Eu nunca esqueço que, às vezes, finalzinho, atrás do Anilinas mesmo, ele tem dois filhos. E a gente ficava na expectativa, que eu tinha 13, 14 anos, ele pegava tudo que era dos filhos dele e reunia os atletas, isso quando ele não tirava do bolso dele. Porque a prefeitura não tinha nada, o Schmidt também não cedia nada. Era tênis, era agasalho, era camiseta, tudo ele dava pra gente. Nessa época, como é que era a alimentação dos atletas? Cada um por si, que tinha, comia em casa, quem não tinha, ia de qualquer jeito sem comer. É verdade. Era uma condição era de início mesmo, isso. E na força de vontade. E a gente gostava, então é o que eu falo. Esporte você tem que nem o atletismo, eu vou falar da parte. É um esporte que tem que amar. Porque é você sozinho. Eu falo, o voleibol tem uma bola, tem um amigo, tem um colega, não é verdade? Atletismo não. É você naquela pista, tem os seus amigos, mas é só você e o seu adversário. Então você tem que amar mesmo, porque é muito sacrificante também. E como é que foi a aceitação naquela época, uma moça menina, atletismo? Tinha preconceito? Tinha sim. Não vou falar que não tinha. A gente, principalmente nós, viu, que era de Cubatão. Nós passamos por uma fase muito forte, porque a gente chegava nos lugares, eles falavam assim, ó, chegar a turminha sem cérebro. Nossa. A gente era muito discriminado. A turminha sem cérebro está chegando aí. Nossa, mal sabia eles que era isso que dava força para a gente.
Era isso que Chegava, a motivava. gente ganhava tudo e olhava, a turminha sem cérebro. Imagine se tivesse cérebro. Sem cérebro tá ganhando de você, se tivesse cérebro... Mas então, foi uma fase muito chata. Marcou muito na época, que a gente, que nem eu falo, nós tínhamos um professor que superava tudo. Deixa pra lá, vamos lá. E a gente provava na pista, na corrida. Chegou uma época que o verde da camisa de Cubatão era temido. Ah, sim, Respeitado. sem dúvida nenhuma. Aonde nós chegávamos, a gente sempre foi muito bem respeitado. E passando essa fase, o atletismo, sem dúvida nenhuma. Professor Arlindo, e no voleibol? Da mesma forma? Já vinha o pessoal sem cérebro, já vinha a pessoa distribuída? A grande maioria das crianças que participavam na época eram pessoas com dificuldade financeira. Eu acho que nós fizemos as partes, não só o Dick, Paulo, eu também, fazemos muitas vezes as partes de pai, Exatamente. de aconselhar a criançada, porque as crianças viviam muito ao relento. Então eles iam para o centro esportivo, os pais até sabiam, pelo menos lá eles estão sendo protegidos, alguém está tomando conta. Não sendo cuidados. E os pais nos davam toda a autoridade e apoio para que nós fizéssemos o que quiséssemos. Vocês são os pais aqui, eles têm que respeitar. E a gente sempre teve, lógico, um ou outro saíram do caminho reto, né? Tomaram outras direções, mas a grande maioria dos alunos que nós tivemos, hoje são formados, têm uma ocupação profissional, têm um respeito pelo que nós fizemos para ele, principalmente esse início. Esse início foi muito marcante para nós. Como ela falou do Dick, a respeito de chegar no final do ano e distribuir as coisas, quantas vezes, é lógico, com o passar do tempo, aquilo que eu te falei que só tinham 3 professores, foram aumentando o número de profissionais na área esportiva, porque já começaram, isso já estou falando depois que foi inaugurado já o centro esportivo, né, do centro. Já com o início de uma estrutura. Com o início do centro esportivo. Aí, o que aconteceu? Foram contratados mais professores. E esses professores também se engajaram na mesma situação que a gente, tentando tirar a criançada da rua, porque era uma população muito flutuante. E com isso aí nós conseguimos agregar muita criançada no esporte. O centro esportivo vivia lotado, de manhã à tarde e à noite. Como era a estrutura antes do centro esportivo? Como era lecionar o voleibol? Aí, como a Roseli acabou de falar que a gente passava às vezes vergonha em alguns lugares que a gente ia, porque aqui era o Vale da Morte, era considerado o Vale da Morte, Cubatão deu um exemplo para o estado de São Paulo, que quando inaugurou o centro esportivo, ex-Castelo Branco, patrol Ailton Romero, ele era dotado da melhor qualidade, era um dos melhores do estado. Então essa foi uma resposta muito grande para que a comunidade cubatense se sentiu fortalecida em saber que nós tínhamos uma das melhores praças esportivas do estado. Foi complicado a construção do centro esportivo, complicadíssima, mas graças a Deus nós conseguimos. Logo depois, não sei quanto tempo depois, teve a inauguração da pista. Do poliesportivo, né? Primeiro foi o poliesportivo, depois foi a pista. E a pista também foi outro detalhe magnífico para o nosso município, que enriqueceu a região, que todo mundo queria vir treinar e competir em Cubatão, que a pista era maravilhosa, tecnicamente falando. Serguei Rúbica. Veio, eu teve presente aí. Escolheu treinar aqui. Veio para Cubatão. Não só ele, com muita gente. As competições, quando era em Cubatão, todo mundo queria participar pela alta qualidade. Então, olha só, um centro esportivo excelente, que tinha a quadra esportiva. Na época, foi um dos primeiros ginásios do Brasil a ter o piso de borracha, que não tinha. Era tudo taco, a piscina ótima, complexo totalmente maravilhoso, a pista é excelente. Então, foi aí quando nós começamos a galgar mais. Até então, o esporte era voltado mais para a base.
A partir desse momento começou a ter uma evolução na parte de infantil, de juvenil, que nem essa, que cresceu também, já foi sendo adulta, já conseguindo marcas maravilhosas. Não só ela, como vários atletas. Aí foi para as especialidades, aí começou cada modalidade Exatamente, mais específica, exatamente. melhorando já no rendimento. Mas isso depois do nosso intervalo. Vamos a um rápido intervalo, Ponto de Vista volta já. Estamos de volta no segundo bloco desse Ponto de Vista que fala sobre a prática esportiva, o esporte. Recebemos a professora Roseli Bueno Gonçalves e também o professor Arlindo Pedro Júnior. No primeiro bloco nós estamos falando das estruturas, das dificuldades, né? Dessa questão de que a cidade tinha um nome de Vale da Morte, né? Aquele pseudo, e todos os atletas quando competiam fora sofriam com isso. Mas antes de a gente avançar nessa questão da evolução dos próprios, da estrutura, quando vocês começaram, o professor principalmente, qual era a maior dificuldade, além da estrutura? As pessoas acreditavam no esporte? Era uma prática comum? Era algo novo? Qual era a dificuldade no início do esporte? Eu acho que em todo lugar, quando tem um início esportivo, principalmente naquela época, a criançada só queria jogar uma determinada modalidade. Futebol. Da minha parte, o que eu comecei a fazer? Para tentar trazer a garotada para o voleibol, primeiro eu dava um futebolzinho, punha uma bola lá para eles brincarem. Aí, finalzinho, vamos jogar 10 minutos de voleibol. Aí tudo bem, aí ensinava um pouquinho. Na outra aula, começava com futebol. Finalzinho, em vez de 10 minutos, 11 minutos de voleibol. E assim eu fui tirando o tempo do futebol e acrescentando o voleibol, que até um dia, eles falaram, nós só queremos voleibol. Mas até hoje o futebol exerce o primeiro lugar nas modalidades esportivas, né? Isso... Mas é que, a partir do momento que o esporte foi sendo televisionado, não só o futebol, começou a massificação de todas as modalidades esportivas. Nós chegamos antes da massificação do voleibol. O voleibol chegou a uma época de ter muita gente, em todos os locais, muito pela geração de prata. Sim. A geração de prata televisionava tudo quanto foi jogo, né? Então, tinha até o maior recorde mundial de público, a geração de prata, Brasil e União Soviética, dentro do Maracanã. Acho que foram 74 mil pessoas. Então, isso aí fez com que nos ajudasse a transmitir o voleibol. E nós demos sorte de ter, assim, um potencial em todas as modalidades, crianças aparecendo no cenário. Sim, foi no atletismo, no handebol, no voleibol, no futebol. Então, nós tivemos craques tremendos saídos das bases aqui. Isso já não fazia parte, o futebol já não fazia parte da prefeitura. Eram os clubes amadores que se juntavam para ter o campeonato amador de Cubatão e eles só cediam esses jogadores para a prefeitura na época dos jogos regionais e jogos abertos, quando iam representar a cidade. Então os clubes tinham a modalidade, hoje já não tem mais um campeonato como se tinha antigamente, né? Professor, quando a gente fala de modalidade esportiva, a gente sabe que tem um perfil para ser atleta. E para cada modalidade existe um quê a mais, um jeito a mais, um estilo a mais. No voleibol, qual era o diferencial? É a mesma, você tem que sentir o atleta. Tiveram vários atletas, eu falei assim, não, vai para o basquete, você vai se dar melhor no basquete, vai no futebol, faz outra coisa. E você sente que... Só que você não podia mandá-lo embora. Você tinha que ter uma maneira correta de falar para você não deixar essa criança... E muitos até se deram bem em outras modalidades, como também outros vieram de outras modalidades para o voleibol. A gente tem que ter um olho clínico muito especial para poder aproveitar o potencial de cada elemento que vai participar de uma escolinha. Quando
iniciou, imaginava que ia chegar nesse potencial todo? Tinha ideia do quanto iria crescer o voleibol na cidade? Não. Todos têm expectativa, vontade que o trabalho tenha frutos, né? Que seja reconhecido, que dê resultado. Mas mensurava a esse ponto? Não, porque o voleibol, ele teve o amadorismo até, se chamava amadorismo marrom, porque alguns clubes davam uma ajuda de custo para os jogadores de voleibol. Inclusive eu no Santos eu tinha essa ajuda de custo. Até para manter o jogador no time. Né? Eu jogava no Santos e trabalhava aqui. Eu saía daqui para treinar à noite no Santos. Até um determinado momento que eu parei de jogar no Santos e vim para cá de vez, jogando e sendo técnico também. Mas só que naquele período era muito difícil a gente ter verba para representar o município ou qualquer outro. Para você ver, eram só 3 equipes que se pagavam atletas naquela época, de voleibol especificamente. O Santos, Botafogo do Rio e o Paulistano em São Paulo começou a... Aí depois que veio aquela explosão toda, que tudo quanto foi time teve um voleibol profissional, aí eu já, nessa época eu estava deixando de jogar o voleibol nível A e vim para Cubatão. Nós começamos do zero. Mas mesmo assim a gente teve vários títulos importantes aqui. Mesmo com a dificuldade que nós encontramos, nós sempre conseguimos alguma coisinha. Porque era um pessoal muito aguerrido, com muita garra. É aquilo que nós falamos de início, era uma população muito pobre. O que eles queriam fazer? Aparecer no cenário esportivo para ganhar uma bolsa de estudo, para ganhar um emprego, para sair para um outro lugar. Muitos atletas nossos saíram daqui do município por ser atletas. Por ser atletas, para pegar emprego em outros lugares, bolsa de estudo. As empresas, para ter um atleta no quadro, até mesmo a formação de um time, tinha essa condição. Contrata aquele, dá preferência para aquele que desenvolve uma modalidade esportiva. Exatamente. Aí começou, né? O voleibol começou um profissionalismo muito pesado. Ainda tem até os resultados hoje, mas já está com dificuldade também. Não só as grandes equipes de voleibol, qualquer modalidade esportiva hoje tem dificuldade em arrecadar dinheiro pela situação do país. Como é que um município vai deixar de injetar na saúde para jogar no esporte? Está certo que se você injetar o esporte na criança, você vai tirar o marginal da rua e você vai diminuir a tua conta no hospital. Porque se essa criança está fazendo uma modalidade esportiva num local bem direcionado, visando a integração esporte e o social, essa criança vai deixar de ficar doente, vai ter uma outra visão de futuro, vai ter uma outra concepção de vida. Valores, né? Valores. Valores. Como eu sempre digo, a gente vai... A função de professor, ela é diferenciada quando você está na base do que quando você está no alto rendimento. No alto rendimento, você tem que sugar o atleta para ele vencer, não importa como. Se estiver machucado, com a cabeça ruim, com dor de cabeça, com problema em casa, você tem que ganhar. Você na base, você já dá uma estrutura para essa criança para saber que um dia ela vai ganhar e outro dia ela vai perder. Você não pode ensinar só porque vai ganhar. Prepara o cidadão, não só o atleta. Exatamente. Ele tem que ser um campeão, dentro e fora do esporte. Professora Roseli, no atletismo, começou como atleta? Sim, comecei como atleta. Como atleta e seguiu aí até... Aí, então, comecei como atleta, aí fui fazer de bolsa, é verdade mesmo. Como atleta, eu recebi uma bolsa que jamais poderia pagar, um colégio do Carmo. Eu recebi uma bolsa através do professor Roberto Dick, que também dava aula lá. Eu lembro que na época ele conseguiu 5 bolsas. E das 5 bolsas, aí é que tá, tem que ter o aproveitamento. Eu lembro que das 5 bolsas, as atletas que aproveitaram só foram 3. Porque os outros não quiseram ficar, porque era muito puxado, né? A gente pegava ônibus para ir, voltava, tinha que treinar no carro. Isso idos de... Ai, nós estávamos em
76, 77, eu fiz 76, 77, 78 no carro. Idos de 70, década Isso. de 70. Aí dali a gente já vai se formando, né? Eu já era atleta ainda, aí me formei no Carmo, cheguei em casa e falei assim, pai, vou fazer faculdade de educação física. Mas menina, você tem que ser enfermeira, tem que ser médica. Eu falei, coitada de mim. Aí eu falo, mas como é que você vai pagar isso, pai? Você é motorista, né? Mas eu não gosto disso não, pai, eu vou ser professor de educação física. É sonho de pai, né? De querer. Sim. Mas eu realmente fui fazer educação física porque, como a gente faz, eu tive uma referências, né? E a nossa referência foi no esporte, a minha referência foi o professor Roberto Dick. Sempre falo isso, que até hoje a gente fala, ó, meu pai branco chegando. E a gente tinha isso. O dia que para mim viajar, ele ia na casa do meu pai, da minha mãe. Eu falava, ó, daí meu pai falava, se acontecer alguma coisa com a neguinha, eu vou buscar o senhor, hein? Você entendeu? A ligação que tinha. Força, Essa elo, ligação, né, do professor com os pais, né, Arlindo, tinha muito disso mesmo. Eles acreditavam na gente, né? De se empenhar. A figura do professor era mais próxima. Ver como é que é importante. Exatamente. Professora, uma competição que a senhora recorda, um momento ainda como atleta que a senhora recorda que marcou. Que marcou? Olha, teve um campeonato paulista, eu não ganhei ele, mas quase. Quase. Mas eu tinha outros, mas aquele foi importante, porque eu estava quase parando assim que eu digo, eu estava com 17 para 18 juvenil, já sabia que as coisas iam ficar mais difíceis, né? Entra na área de adulto, fica... Mas eu ainda, mesmo assim, que nem eu falei, eu fui até os 24 anos ainda competindo. O dia que eu olhava para minha carroça, preciso de você, eu falei, estou indo. Aí foi uma competição que teve, que era o pentátulo. E quem ganhasse aquela competição ia competir em Brasília. Eu fiquei muito doida, porque foi por centímetros no salto em distância. E a menina é muito amiga minha, sabe? E ela chorava de um lado, eu falei, não acredito que eu não vou. E a gente fez de tudo, o Dick fez de tudo para ele levar as duas, mas não podia, só podia ir uma menina. Mas marcou, porque acho que por causa disso. Teve muitas outras, mas essa ficou marcada. Dentro de todo esse contexto, sendo mulher, aí foi fazer educação física, professora, desses anos todos, quantas Roselis? Muitas Roseli. Porque nesse momento, quando você passa a ser professora, você passa a ser mãe, viu? Porque quando me falaram isso uma vez, hoje você não pode ser mãezona. Então eu falei assim, então hoje eu não serviria mais para trabalhar dentro dessa área, porque eu me considerava, porque eu tive isso comigo, então essa preocupação eu tinha com os meus alunos. Teve criança, depois que eu comecei a dar aula de atletismo, entrou com 6 anos brincando. Eu posso ficar? Porque a irmãzinha estava. E ficava brincando, ficou até os 18, 19 anos de idade. Não é uma filha que você cria, né? Você participa da vida da pessoa. De tudo. Eu sei que Roseli foram muitas, mas eu sei que Paulo, ao menos tem um. Só reconhecer aqui o nosso câmera, Paulo Sérgio aqui, que foi aluno, ela bateu o olho no Paulo Sérgio de trás das câmeras e reconheceu que ele foi aluno. Então, que nem eu falo, às vezes são muitos alunos, ele já veio bem mais agora, bem recente, né? Não faz tanto tempo assim. Já estava aqui no centro esportivo, no Poli, né? No Poli esportivo. Ele já estava aqui e que nem a gente, às vezes o nome a gente não lembra, mas o rostinho não esquece não. A gente está comentando do esporte na década de 70, na década de 80, tá ali, para essa fase do esporte que teve uma formatação, teve um modo operante. A sociedade era né? Essa condição de família, professores, era um contexto. A atualidade hoje é bem diferente. É bem diferente. É bem diferente. Vocês consideram que hoje, vocês conhecem hoje a sociedade, do modo em que se opera, hoje seria difícil o Cubatão iniciar da forma que vocês iniciaram e ter os resultados que vocês obtiveram? Olha, na minha opinião, a tecnologia, ela viciou nossas crianças, nossos jovens, né? Ela é boa de um lado, mas o outro, o jovem perde muito mais tempo de ficar em frente do videogame, celular, de estar ligado, de participar do esporte hoje, ficou em segundo plano.
Eles estão preocupados com outras coisas. A gente vê. Eu estou tirando por mim mesma. Eu tenho 3 filhos hoje e fizeram, mas não fizeram atletismo, fizeram natação, mas gosto muito mais parte da tecnologia. Vamos, filho, não, mãe, eu vou ficar aqui, quer dizer, e a gente incentiva. Então hoje, mas na minha opinião ainda, falta o quê para o esporte de Cubatão, de um modo geral? Um trabalho do professor específico, vou falar do atletismo, né? Na nossa área, antigamente, a gente trabalhava muito com o professor de educação física. O professor técnico de atletismo, ele precisa do professor de educação física nos colégios. Garimpar. Exatamente. Porque é eles que vão ter muito mais contato do que com a gente. Ou voltar a fazer o que a gente fazia. A gente fazia competições em tudo quanto é ponto de Cubatão. A gente fazia competição na rua, no Costa Silva. A gente ia na antiga Vila Paris fazer competição lá, para garimpar. Saía do lugar, ia para Vila Paris, ia para Costa Silva, Vila Nova. A gente pegava uma reta, o DIC, vamos fazer um circuito, vamos fazer não sei o quê. A gente inventava, ia lá, dava diploma, dava medalhinha, chovia de criança. Então, na minha opinião, não morreu não. É só incentivar e voltar a fazer. A mesma pergunta, eu quero a opinião do professor Arlindo, mas só que após o nosso intervalo. Ponto de vista, volta já. Estamos de volta no terceiro e último bloco desse ponto de vista, batendo um papo sobre a prática esportiva, a história do esporte, recebendo a professora Roseli Bueno Gonçalves e o professor Arlindo Pedro Júnior. No finalzinho do segundo bloco, eu comentei a respeito das dificuldades, né? A professora comentou a respeito dessa questão de garimpar e das dificuldades. Eu queria ouvir o professor Arlindo sobre essa questão. No tempo de hoje, na atualidade, as dificuldades e a forma da sociedade hoje, os resultados seriam o mesmo? O modo de operar seria o mesmo? Eu não tenho bola de cristal, mas as dificuldades sempre vão existir, qualquer época. Primeiro, família. Era totalmente diferente alguns anos atrás do que hoje. Hoje, se você falar alto com uma criança, numa escola, ele fala simplesmente para você, meu pai que paga o teu salário, então você tem que me respeitar. É o contrário. Na minha época de criança, se eu falasse isso em casa de um professor, sabe o que acontecia? Vara de marmelo. Era chinelo mesmo. Chinelo. Então era filosofia portuguesa, né? Psicologia portuguesa. A família mudou? Mudou. Os grandes atletas do passado surgiram de famílias pobres. A grande maioria. Por quê? Eles quiseram, através do esporte, ter alguma coisa na vida. Conquistar algo. Eu posso te enumerar vários que aconteceram isso aí. Hoje em dia, quem é que vai levar um garoto numa aprenda a nadar, numa escolinha de esportes? É o pai que vai chegar com o carro, vai deixar ele na porta do clube, da escola, aí o garoto fica lá 1, 2 horas, aí no final da aula está o pai ou a mãe esperando por ele lá Então, só crianças de um nível um pouquinho maior. E essa criança de um nível um pouquinho maior, qual é o momento que ele mais se diverte? Vai ser na escolinha? É um número muito pequeno que consegue chegar à fase adulta de competição, porque a tecnologia fez com que a criança não brinque na rua. Aí o que acontece? São as 7 famílias de brincar, pular, saltar, correr. Eles não fazem isso. A coordenação motora da criança hoje é muito abaixo do nível desejado. Então, toda criança que for fazer uma escolinha, o professor vai ter muita dificuldade, a questão do aspecto motor dessa criança. Então, a evolução da sociedade, está indo na contramão do desenvolvimento do esporte. Totalmente. Está prejudicando ao esporte. Tinha que ser o contrário. Mas a tecnologia, isso não é uma criança, são todas hoje. A gente fala nessa questão do esporte como condição social.
o resultado, aquele atleta que se torna um atleta de ponta, que traz as medalhas, no caso do Adilson, da professora, esses atletas eles acabam se tornando ícones. E através desses ícones, você acaba incentivando mais ícones. O esporte a se desenvolver. Onde eu quero chegar? Nós tivemos uma Copa do Mundo, nós tivemos uma Olimpíada. Na opinião de vocês, o esporte teve um ganho depois das Olimpíadas? O país capitalizou esse grande evento? Soube colocar para a sociedade essa mola, essa força motriz? Mas se você vê dependências no Rio de Janeiro que estão jogadas, não estão sendo usadas. Não. Não. Vai um Tudo exemplo parado, aqui. tudo. Quando teve o primeiro Pan-Americano em São Paulo, na década de 50, 50 e 63. 63, foi em São Paulo. O que se deixou para a sociedade? Onde a USP, o dormitório dos alunos. Aquilo foi feito para o Pan-Americano. E ninguém sabe. Aquilo foi deixado na época do Pan-Americano. E até hoje é conservado como dormitório para os alunos. Os alunos. Isso está sendo usado. Agora, nas modalidades, os campos de futebol, que estão tendo problemas de se manter. Mas nós não aproveitamos aquele momento em que o esporte estava em alta, as modalidades estavam em alta devido às Olimpíadas e não aproveitamos essa centelha para realmente acender no brasileiro uma força maior no esporte. Mas vou te falar até uma coisa. Mesmo na época que nós estávamos assim, em fase muito boa de várias modalidades esportivas no crescente, no apogeu, nós tínhamos dificuldade em conseguir patrocínio para essas equipes. E sendo que a nossa indústria aqui era fortíssima e a gente não conseguia patrocínio. Para você ver como é que é difícil. O voleibol foi só conseguir um patrocínio muito forte na época da IAP, do Mesquita, Luiz Antônio Veiga de Mesquita, que é a entrada da cidade. Sim. Ele era o vice-presidente da IAP e ele montou uma equipe de voleibol em conjunto com a prefeitura. Ou seja, o público-privado. Era mais ele do que a prefeitura. A prefeitura dava as instalações, ele gastava todo... De vulto mesmo foi... De voleibol só foi esse. O resto de algumas... A refinaria ajudou muitas vezes, outras ajudavam, mas assim, específico, né? pouca coisa. Aquele que tinha ponta, né, aquele que já estava com destaque, eles até conseguiam um patrocinador, que nem o Adilson, na época, Coca-Cola, a refinaria e tal, e outras montes. Já tinha resultado. Mas tinha. Né? Mas para poder manter, porque a ideia era manter isso, né? Aí foi decaindo, as coisas não foram fluindo, e eu lembro que o dia que batia embaixo, punha a pastinha embaixo do braço, ia de porta em porta bater para pedir um adote para os atletas dele, e a gente com tanta indústria, acho que eu nem me lembro se alguma indústria conseguiu adotar alguém, Carbocloro, né, que ajudou bastante, a Carbocloro ajudou bastante, na época, depois ela... Mas se todos fizessem isso... Para quem está em casa, aqui a gente tem um sistema de buscador de informações que está de trás das câmeras, né? Que é o Carlos Alberto Félix, o bacalhau, está de trás das câmeras. Então ele acaba socorrendo em algumas informações aqui, porque como ele é a biblioteca do esporte ambulante, a gente busca informação de trás das câmeras. Mas, falando desse custo do atleta, porque manter o atleta, quando ele vai para essa questão do rendimento, né? Ele sai ali da educação física da escola e vai para a prática de esporte, né? Ele tem que ser mantido. Tem. Não dá. Não é só a estrutura física para ele treinar, a alimentação, equipamento, exatamente. Né? Uma ajuda de cuspir. Muitas vezes o esporte acaba tendo o primeiro emprego como adversário, né? Vai trabalhar, vai deixar de treinar. Não é compatível. Então, para se ter um jovem treinando, há de se ter uma contrapartida, uma condição de mantê-lo ali. Tendo em vista que o que eu entendo é que o esporte, dentro da questão pública, ele visa o social. E muitas vezes esses ícones ajudam no social. Exatamente. Acabam atraindo mais jovens, mais crianças, os títulos. Tudo isso acaba influenciando e a função do esporte é social, além de saúde social. Quer dizer, eu falo que... É a isca, né? Para se trazer, para se atrair. Eu falo que o atletismo em Cubatão, ele foi um celeiro.
mas para os outros. Porque, no fundo, quando começava a dar o fruto, eles iam embora. Porque lá fora davam mais condições para eles. Entendeu? Daí a gente ficou só fazendo. Quando falei, agora veio. Ai, eu vou embora. Difícil segurar. O que seria a estrutura ideal para se manter atleta? Adote? Seria um bom adote, patrocínio, uma bolsa de estudo, condições, local de treinamento decente. Porque hoje, infelizmente, vou falar do atletismo. Eu choro de ir na nossa pista. Você quer saber? Faz um tempão que eu não vou lá. Tem um sentimento? Tem. Porque passar o que nós passamos, chegar onde nós chegamos e o ver aquilo, dá dó. Completamente desmoronado, completamente destruído, uma coisa que, sabe, não era para ter uma manutenção fora de série. Então se acabou. E não foi porque a Roseli Bueno não estava, que eu já escutei, mas você não estava lá, não tem nada a ver. A estrutura estava ali, era só manter. Mas uma crescente, né? Exatamente. Daí não teve, se acabou tudo. Que nem o professor falou, realmente, quando foi inaugurada, todo mundo vinha, todas as competições eram em Cubatão, tudo era Cubatão. Aí se foi tudo e a pista também foi, né? Nós sediamos o Sul-Americano, né? Sim. É isso? Dois. Foi. Dois Sul-Americanos. E no vôlei, professor? É a mesma coisa, é dificuldade, por exemplo, onde você já teve uma modalidade esportiva. Para recomeçar, vai ser muito mais difícil do que se você tivesse, começou do zero, começar tudo devagarzinho. Mas isso aí depende muito, que eu te falo, primeiro das escolas. O professor, a nível escolar, ele tem que ter uma noção geral, básica, de certas modalidades, para ele poder alimentar os centros esportivos. Aqui... Trabalhar em 2 níveis. Primeiro nível de captação na escola. Aí depois massificar na escolinha. E depois o terceiro, o alto rendimento, um outro processo, que aí esse já é o mais caro. Esse você tem que gastar em verba de federação, em verba de transporte, em verba de alimentação, que a gente vai participar de campeonatos em tudo quanto é lugar. Mas se eu vou voltar aqui lá estamos já encerrando, já estamos chegando no finalzinho, mas eu vou voltar lá atrás. Se investiu muito em vocês, e o retorno que vocês deram, além desse exemplo, vocês deram um retorno de resgate do orgulho da cidade, do orgulho do cubatense. E respeitar o símbolo da cidade, a bandeira da cidade nos jogos. Muitas vezes foi dito aqui que quando a seleção de Cubatão entrava, as pessoas tremiam, porque sabia que ali, no mínimo, já tinha um finalista. Exatamente. Se eram 2 vagas, era só uma, porque Cubatão sempre alcançava, sempre era temido e respeitado. Então, todo investimento que foi feito, não vou nem colocar de gasto, mas todo investimento que foi feito, eu entendo que retornou de uma forma que jamais esse dinheiro alcançaria, que é esse reconhecimento, essa publicidade positiva e o que isso fez em outras pessoas, em outras crianças. Isso não tem preço. Então vale a pena estruturar, vale a pena investir. Eu acho que é um conjunto de coisas que tem que acontecer, né? Não é só nós comentamos agora, não é só na escola, não é só no centro esportivo, alto rendimento. Tem que ter uma estrutura muito boa. E outra, se você faz uma modalidade, é uma verba. Aí se você já faz 2 modalidades, o gasto aumenta e vai subindo o preço da... Mas quem foi rei não dá para não reconhecer como majestade, dá? Tem que ser reconhecido como majestade. Quer dizer, é possível ser feito? É possível. Eu só, licença, que nem se nós cubatense, ou o município, as coisas voltarem, principalmente no esporte. A gente tem que falar no esporte, que é uma área que nós trabalhamos. Se tudo num só clamor, num só patamar, sabe, tanto Câmara, Legislativo, Executivo, colaborar. Por que eu estou falando isso? Porque um precisa do outro. Sabe, não tinha necessidade da nossa pista estar daquele jeito. O nosso secretário, tem um secretário novo, que foi atleta, né? Foi atleta nosso, o Ronald. E eu falei, volta de novo, rapaz, cutuca. Vamos ajudar as nossas crianças, porque... sabe que eu nunca mandei uma criança embora dentro do atletismo? Ai, mas aquele gordinho não leva jeito. Ele vai ficar. Deixa ele aí.
Vai ficar, deixa ele aí, deixa ele comigo. Deixa ele quietinho aqui. E assim a gente tem que fazer. Se tivermos essa estrutura de todos eles ajudar numa só função, de que o esporte em Cubatão reviva em todos os sentidos, né, professor? As coisas vão acontecer. Professor profissional, ou contratar, você vai trabalhar com voleibol? Então, nós temos que ter uma estrutura para o voleibol que vai ser a começar nos colégios, do colégio à massificação, porque é o que eu falo, nós precisamos da educação. Sim. Nós precisamos da educação. O professor profissional dentro do voleibol, ele tem a escolinha dele, o voleibol no centro esportivo, ele vai fazer a massificação dele como? Lá na escolinha, está lá. É nas escolas que estão as coisas. Os alunos é de lá que sai. Nossa rede municipal, isso que eu quero falar. Todo mundo trabalhando em conjunto, eu garanto para você que volta de novo o esporte no topo. Porque é ali que vai garimpando até chegar no topo. Tem que ser assim. Nós temos assunto aqui para mais um programa. Chegando ao finalzinho, eu quero agradecer a participação da professora Roseli conosco, também do professor Arlindo. Infelizmente, chegamos ao final do programa e, sem dúvida, foi muito bom participar com vocês aqui e aprender cada vez mais. E para você que está do outro lado das câmeras, pergunta, e o esporte, onde é que eu me encaixo? Se encaixa sim. Aqui na estrutura da TV Câmara nós temos o Everton, que corre, nós temos o filho de Stênio, que joga bola, nós temos um grupo dos câmeras e dos cinegrafistas que batem o futebol no fim de semana. O esporte faz parte da sua vida. É só você observar com mais carinho. E assim chegamos ao final de mais esse Ponto de Vista. Desejando aí que você continue na nossa programação e até o próximo programa. Valeu?